Tem coisas que acontecem na vida da gente que parecem um roteiro mal escrito. Só que o problema é que, quando acontece com você, não tem como desligar o filme. Naquela noite, chovia do jeito que só chove em Curitiba no meio do outono, com o frio que entra pela roupa, com o céu pesado e um silêncio úmido que gruda no corpo. Depois de quase 3 semanas viajando a trabalho, só queria voltar para casa. Nada de grandioso. Eu só queria meu canto de volta. O cheiro de café passado de manhã, a luz do abajur do corredor, o ranger leve da porta da lavanderia. Coisas pequenas, mas que fazem tudo parecer seguro. Estacionei o carro na garagem e fiquei ali, por uns bons segundos, dentro do carro desligado, escutando a chuva batendo no teto como se o mundo lá fora estivesse tentando me dizer alguma coisa. Peguei minha mochila, fechei o porta-malas e entrei. A primeira coisa que senti foi o cheiro. Lavanda. Forte. Intenso. Quase agressivo. Nada de estranho em si. Mas era lavanda demais. Como se alguém tivesse borrifado meio frasco de desinfetante pela casa toda. Tudo estava limpo. Não limpo do jeito normal. Mas exageradamente limpo. Bancadas reluzindo, chão sem uma poeira, nem um prato na pia, nenhuma toalha torta jogada por cima da cadeira. Tudo, milimetricamente em ordem. Tirei os sapatos, pendurei o casaco. A TV desligada, o sofá perfeitamente alinhado, e o aquário, o mesmo aquário que eu montei quando a gente se mudou pra cá, brilhava num silêncio inquietante. Fui até ele. Era um gesto automático. Sempre fui eu quem cuidou dos peixes, trocava a água, ajustava o termostato. Eles eram minha pequena rotina de paz. Mas naquele dia, quando levantei a tampa do aquário, o mundo parou. Entre as pedras coloridas, os filtros borbulhantes e os peixinhos dourados nadando sem entender o que se passava, flutuava algo que não tinha absolutamente nenhum motivo para estar ali. Um preservativo. Não um embrulho. Não uma embalagem. Um preservativo, usado. Inchado pela água, balançando devagar com o movimento do filtro. Minha primeira reação não foi raiva. Nem grito. Nem fúria. Foi silêncio. Um silêncio gelado, lúcido. Como se meu cérebro, em vez de travar, tivesse começado a funcionar com mais precisão do que nunca. Não fiz escândalo. Não corri pro quarto. Não fui atrás de ninguém. Fui até a cozinha. Peguei um caderno de anotações. E escrevi só uma palavra, aquário. Com a data do dia. Foi quando ouvi passos. Rastejando. E uma risada abafada vindo do corredor. A porta do quarto se abriu devagar. Ela apareceu. Mariana. De roupão claro, os cabelos ainda úmidos, um copo de vinho na mão. Descalça. O batom levemente borrado. Sorriso no rosto. Um sorriso rápido demais, ensaiado demais. Como se estivesse interpretando uma peça, e eu tivesse chegado antes da hora de entrar. Você voltou mais cedo, amor, disse ela, com a voz um pouco rouca. Eu só olhei. Não respondi. Observei. Cada detalhe dela me dava pistas. O perfume barato misturado ao vinho, o olhar que evitava o meu, a tranquilidade falsa no jeito que segurava o copo. Ela tentou parecer casual. Você tá com uma cara estranha. Passei por ela em silêncio, como se fosse um visitante. Abri a geladeira, bebi um gole d'água, fechei com calma. Em seguida, fui até o escritório. Peguei um pequeno HD externo. Naquele instante, eu ainda não sabia exatamente o que faria. Mas uma coisa era certa. O homem que entrou naquela casa naquela noite, não era o mesmo que tinha saído 3 semanas atrás. E o que eu estava prestes a descobrir, era muito mais sujo do que um objeto perdido dentro de um aquário. Na manhã seguinte, o céu amanheceu sem cor, como se refletisse o que eu carregava por dentro. A casa estava estranhamente silenciosa, mas não daquele jeito confortável que a gente aprende a amar. Era um silêncio carregado, espesso, como se as paredes soubessem o que eu tinha visto e agora fingissem não saber de nada. Mariana passou por mim como se nada tivesse acontecido. Nem uma pergunta. Nem um olhar. Como se ontem à noite tivesse sido só mais uma terça-feira. Isso, confesso, foi o que mais me desconcertou. Ela não sabia o que eu sabia. E isso a tornava ainda mais perigosa. Me sentei no escritório. O HD externo estava ali, esperando. Alguns meses antes, eu tinha instalado um sistema de segurança caseiro. Era para nossa proteção, como eu disse a ela. Mas o que Mariana nunca soube é que havia um segundo sistema. Paralelo. Discreto. Um backup local, sem acesso remoto, sem notificações. Só para mim. Só para quando eu precisasse. E agora, eu precisava.
Conectei o HD ao notebook. As pastas se abriram em sequência: sala, corredor, escritório, quarto de hóspedes, e uma pasta chamada peixes. Cliquei na da sala. A reprodução começou. Horas e horas de gravação comum. Gente passando, luzes acendendo e apagando, televisão ligada em programas ruins. Mas então, numa tarde de quarta-feira, 16h47, algo quebrou o padrão. A porta se abriu. Um homem entrou. Alto, corpo atlético, moletom cinza com capuz. Não hesitou, não olhou em volta, não parecia perdido. Caminhou como quem conhece o caminho, como quem já esteve ali. Pouco depois, Mariana apareceu. De regata, cabelo preso, descalça. Sorrindo. Ela correu até ele e o abraçou. Ficaram ali, colados, mais tempo do que qualquer amigo deveria ficar. Fechei os olhos por um segundo, como se isso pudesse atrasar o inevitável. Quando abri de novo, ela já estava no colo dele. Repetição. Naturalidade. Rotina. Parei o vídeo. A raiva não veio. Nem o impulso de quebrar tudo. Só uma clareza quase cruel. Aquilo não era um deslize. Não era um momento de fraqueza. Era ensaiado. Era recorrente. Era um segundo relacionamento, um paralelo, que se alimentava da minha ausência. Voltei pro escritório. Abri um bloco de notas. Escrevi 2 nomes. Mariana. Desconhecido. E embaixo, desenhei um retângulo. Escrevi, mapa. Eu não queria mais entender. Eu queria montar um caso. Passei o dia inteiro revendo gravações. Cada toque, cada olhar, cada passo pelo corredor. Buscando rastros. Até que, numa das câmeras posicionadas no escritório, por sorte ou ironia do destino, o rosto do homem apareceu. Nítido. De frente. Virando-se para o aquário com um sorriso displicente, enquanto Mariana passava por trás dele e o tocava como se fosse dela. Era ele. Capturei o frame. Peguei um plugin antigo de reconhecimento facial que eu mesmo tinha modificado anos atrás, quando fazia freelance para uma empresa de análise de dados. Nada oficial. Nada muito legal. Mas eficaz. 3 minutos depois, o resultado apareceu. Nome, Rafael Melo. Idade, 39 anos. Cargo, gerente de marketing da Vitramed, empresa de insumos hospitalares. Divorciado. Sem filhos. Um perfil limpo, profissional. Contas sociais impecáveis. Fotos bem produzidas. Sorrisos em ambientes sofisticados. Viagens a trabalho. Drinks em varandas com vista. Sempre só. Ou quase. Uma imagem, em especial, me acertou como um soco no estômago. Uma pousada à beira-mar. 2 copos sobre a mesa. Um roupão azul pendurado na cadeira. Aquele roupão, fui eu quem dei para Mariana. Tinha sido no nosso aniversário, 6 semanas antes. Aquilo não era um caso. Era um enredo inteiro. E Rafael, parecia confortável. Confortável demais. Como se nunca tivesse existido um marido. Naquela noite, eu não planejei vingança. Eu comecei a preparar uma autópsia. Fui até a garagem. Num canto esquecido, empoeirado, havia uma caixa de plástico que eu não abria fazia anos. Ali dentro, pedaços do que eu fui um dia. Cabos, mini-câmeras, gravadores escondidos em suportes de tomada, transmissores de áudio quase invisíveis. Ferramentas que usei quando minha vida era consultoria de segurança digital, vasculhando servidores alheios em busca de brechas. Espalhei tudo sobre a mesa da lavanderia. O barulho das peças se tocando era quase reconfortante. Como se, no meio do caos, eu tivesse reencontrado uma parte de mim que sabia o que fazer. Naquela noite, preparei um jantar. Coisa rara. Frango ao limão com legumes assados, vinho branco na temperatura certa, velas acesas. Mariana desceu pelas escadas usando um vestido que eu gostava. Cabelo solto, perfume discreto. Ela forçava um sorriso, como quem sente o cheiro da fumaça mas ainda finge não ver o fogo. Durante o jantar, ela falava mais que o normal. Contava de uma colega de trabalho, de uma série nova que começou a assistir, de uma gafe no supermercado. Eu só ouvia. Às vezes respondia com um aceno, um sorriso contido. Por dentro, eu estava em outro lugar. Observando cada inflexão, cada pausa. Porque no fim, a verdade sempre escapa pela fresta do que a pessoa não diz. Depois, fomos para a sala. Ela sentou no sofá, levou a taça com ela. Eu fiquei de pé, mexendo no controle remoto. O coração batia calmo, mas firme. A tela se acendeu.
Coloquei o vídeo no ponto exato. Primeira imagem, Mariana, no sofá, rindo. Rafael entra pela porta. Ela corre até ele. O beijo. O toque. Mariana congelou. A taça ainda na mão, tremendo levemente. Ela não conseguia piscar. Onde você arrumou isso? Sussurrou, como se a pergunta pudesse apagar a imagem. Sentei à frente dela. Falei baixo. Sem agressividade. Só com a firmeza de quem já não está mais em negação. Sistema reserva. Local. Seguro. Você nunca soube dele. Porque eu não queria que soubesse. Ela tapou o rosto. Começou a chorar de um jeito desordenado, como uma criança. Não eram lágrimas discretas. Eram soluços descompassados, que vinham com culpa, desespero e a certeza de que algo tinha acabado. Não toquei nela. Não disse que estava tudo bem. Porque não estava. Depois de um tempo, ela conseguiu falar algo. Foi só um erro. Eu me sentia tão sozinha, você estava sempre fora, distante, eu só. Me levantei, recolhi os pratos da mesa e levei até a pia. Lavei cada um com calma, como se aquele momento exigisse alguma forma de ritual. Voltei à sala. Mariana ainda estava sentada. Menor do que nunca. Falei pausadamente, olhando nos olhos dela. Esquecer de trancar a porta é um descuido. Errar o horário de um compromisso é humano. Mas deixar um homem entrar na minha casa, deitar no meu sofá, brincar de casal no mesmo lugar onde a gente construiu uma vida, isso é uma decisão. Repetida. Calculada. Ela não respondeu. Dormiu no sofá naquela noite. Eu? Não preguei os olhos. Mas pela primeira vez, me senti acordado de verdade. E no dia seguinte, eu não estava mais procurando respostas. Eu estava cavando fundo, para enterrar o que sobrou da confiança. Na manhã seguinte, ela continuava ali, encolhida no sofá, com o rosto marcado pelos traços da almofada e os olhos fundos de quem não dormiu direito. Levantou devagar, foi até o banheiro sem dizer nada. Nem um bom dia. Nem um pedido de perdão. Como se já soubesse que tudo que viesse agora seria só ruído. Fui para a cozinha, preparei um café forte, como sempre fazia. Só que nada naquela rotina tinha mais gosto. Era como morder oco. Como se a casa inteira estivesse revestida de mentira. Sentei no escritório. Abri a gaveta da esquerda. Lá dentro, um fichário preto, discreto. Usei ele por anos para contratos sigilosos. Agora, ele abrigava outra coisa. Um novo tipo de dossiê. Dentro, estavam as primeiras capturas de tela. Os horários dos vídeos. Prints dos perfis de Rafael. Dados pessoais, postagens em eventos de trabalho, viagens. Tudo organizado como num quebra-cabeça. Mas faltava a peça principal, o áudio. Instalei os microgravadores na casa 2 dias antes. Um atrás da estante da sala, outro próximo à cama, embutido no suporte da luminária. Mais 2 na cozinha. Eles já estavam trabalhando. Eu só precisava esperar. No fim da tarde, Mariana saiu. Foi pro Pilates, como sempre fazia às quintas. Eu esperei. Quando ela voltou, sorriu forçado, comentou do trânsito, de uma aluna nova do grupo. Eu apenas ouvi. Cada frase dela se gravava em mim como um eco distante. Naquela noite, enquanto ela dormia, baixei os áudios. Analisei cada trecho com calma. A maioria era banal. Sons da casa. Passos. Vozes neutras. Até que encontrei o que procurava. Uma conversa, na sala, 3 dias antes. Voz de Rafael, clara, confiante. Ele não é tão esperto quanto pensa, Mari. Pausei. Sorri pela primeira vez em dias. Gravei esse trecho separado. Nomeei o arquivo, subestimação. Na manhã seguinte, entrei em contato com uma antiga cliente que agora era diretora de compliance da Vitramed. Não mencionei nomes. Só disse que tinha informações sensíveis envolvendo o comportamento de risco de um funcionário. Ela pediu detalhes. Disse que precisava de provas formais. Eu já tinha tudo preparado. Mas ainda não era hora de enviar. Porque Mariana também tinha esqueletos no armário, e não eram só emocionais. Ela trabalhava numa empresa de tecnologia financeira. Área de marketing, com acesso direto aos relatórios de verba publicitária e orçamentos de campanhas. Certa noite, peguei o notebook dela. A senha era a mesma de sempre. Mexi com cuidado, sem deixar rastros. E lá estavam eles, arquivos de prestação de contas, planilhas com dados ajustados, pequenas manipulações escondidas entre fórmulas. Criei uma nova pasta. Nomeei de espelho. Nela,
reuni tudo. Cada valor que não batia, cada recibo suspeito, cada lançamento duvidoso. Nada gritante, mas suficiente para levantar uma investigação interna. Quando terminei, levantei os olhos e encarei o aquário. Os peixes nadavam como se nada tivesse acontecido. Alheios. Livres. E eu ali, cercado de papéis, vídeos, números. Eu não queria vingança. Queria justiça. Mariana desceu pouco depois. Trazia nas mãos uma xícara de chá que esfriava rápido. Ela me olhou com olhos vazios. A gente pode conversar? Parei no batente da porta, encostado. O sol da manhã entrava pela janela da frente. Você já falou tudo, Mariana. Só que agora eu ouvi. Ela tremeu um pouco. Mordeu o canto da boca. E então perguntou, quase sussurrando. O que você vai fazer? Eu não respondi. Porque quando a resposta começa a andar, ela não para mais. E a verdade que eu estava prestes a soltar, ia queimar como um fósforo riscado dentro de um galpão cheio de gasolina. O céu clareou naquele sábado, como se fingisse que tudo estava em paz. Mariana passou a manhã em silêncio, sentada na beira da cama com o olhar perdido, sem tentar buscar conversa. Pela primeira vez, ela parecia entender que o que tínhamos não estava em pausa. Estava acabado. Os papéis do divórcio chegaram naquela tarde. Assinamos no mesmo dia, sem advogados, sem discussão. Acordo simples. Eu ficava com a casa. Ela com o carro e as contas que já estavam no nome dela. Foi rápido, frio, formal. Quase burocrático. Mas a burocracia só valia no papel. Porque nos bastidores, as peças já estavam se movendo. Naquela mesma noite, com tudo assinado, agendei o envio do dossiê completo para a área de compliance da empresa dela. Nada teatral. Sem ameaças. Só números. Erros. Repetições. O tipo de documento que transforma uma funcionária modelo em um caso interno. O tipo de coisa que não vira escândalo, mas corrói reputações. No dia seguinte, confirmei o sumiço de Rafael do site da Vitramed. O perfil dele, até então exibido com orgulho, tinha desaparecido sem nenhuma nota oficial. Nenhum em transição. Sumiu como poeira varrida para debaixo do tapete. Imaginei ele, abrindo e-mails nervosamente, tentando entender quem puxou o fio. Tentando adivinhar em que momento deixou rastros. Mas ele não sabia. Porque eu não gritei. Eu não expus. Eu apenas retirei cada peça com cuidado, como quem desmonta um relógio. E deixei que o tempo fizesse o resto. Mariana arrumou suas coisas com uma calma fúnebre. Cada roupa dobrada, cada livro encaixado em caixas com uma lentidão triste. Eu não interferi. Apenas assisti. O silêncio entre nós era definitivo. Não tinha mais o que dizer. Ela desceu as escadas com uma mala pequena e uma bolsa. Olhou em volta como se tentasse registrar pela última vez aquele espaço que, por tanto tempo, foi nosso. Tô pronta, disse ela, quase sem voz. Assenti com a cabeça, sem levantar do sofá. Apontando apenas com o queixo. As chaves estão ali. Ela pegou o chaveiro com dedos trêmulos. Antes de sair, parou por um segundo e me encarou. Eu não achei que você fosse lidar assim com tudo isso. Levantei os olhos. Não havia rancor neles. Nem piedade. Isso não é justiça, Mariana. É só o fim do espetáculo. Ela piscou devagar, como se aquelas palavras doíam mais do que ela esperava. Eu sinto muito. Já tinha dito isso antes. E agora, não mudava nada. Levantei, caminhei até a porta e a abri. Ela hesitou, deu um último passo, parou com meio corpo para fora. Espero que você encontre paz. Fiquei em pé, firme, olhando direto para ela. Eu já encontrei. Ela se foi. Não bateu a porta. Nem olhou para trás. Eu também não tranquei. Só fechei devagar. Depois voltei pro sofá. Escutei o som do aquário. O filtro funcionando, a água levemente borbulhando, os peixes nadando em círculos sem saber de nada. A verdade é que a casa não ficou vazia. Ela ficou limpa. E quando o ar deixou de carregar o cheiro da mentira, eu percebi que respirar podia ser, enfim, um ato leve outra vez. Os meses passaram devagar, como passa o tempo quando a gente está reaprendendo a viver. O inverno chegou sem pressa, derramando suas madrugadas geladas sobre Curitiba. A casa, agora silenciosa de verdade, parecia respirar diferente. Nada mais rangia fora de hora. Nada mais me fazia duvidar do que era real. Minhas manhãs começaram a ganhar rotina. Café forte, leitura, trabalho remoto. Às vezes, eu saía para caminhar. Outras,
Apenas me perdia olhando os peixes deslizando pela água, indiferentes, tranquilos. Como se nunca tivessem sido testemunhas de uma guerra. Foram 3 meses inteiros sem ouvir falar dela. Até que, numa terça-feira qualquer, um e-mail chegou. Remetente, Mariana Silva. Assunto, sobre nós. Li o título umas 3 vezes antes de abrir. O corpo do texto era curto. Ela dizia que vinha pensando muito. Que não queria reatar. Só conversar. Um jantar talvez, sem expectativas. Só para colocar tudo em perspectiva. A curiosidade me venceu. Aceitei. Nos encontramos no novo apartamento dela, em São José dos Pinhais. Pequeno, organizado, impessoal. Parecia mais um cenário montado do que um lar. Ela me recebeu sorrindo, com um vestido simples e um copo de vinho na mão. Me ofereceu um também, já servido. Aceitei. O vinho estava bom. Mas o clima, estava estranho. Mariana falava com cuidado. Como quem ensaia cada palavra. Falava do novo trabalho, dos desafios. Disfarçava o olhar toda vez que eu não reagia. Foi então que reparei, o copo dela seguia quase intocado. O meu já tinha sido preenchido 2 vezes. Fiquei em silêncio. Levantei. Fui até a cozinha, calmamente. Abri a lixeira. E lá estava, uma cartela de remédio, vazia. Sonífero leve, mas eficiente. Voltei devagar para a sala. Ela me olhava assustada. Você achou que eu não perceberia? Mariana engoliu em seco. A mão tremia. Tentou justificar. Eu só queria conversar, sem você querer ir embora. Só isso. Você queria reescrever o roteiro. Mudar o final. Me fazer esquecer o que fez. Dei 2 passos até a porta. Abri. Lembra do Alan Spence? Diretor de ética da Vitramed? Falei com ele hoje. Ela ficou pálida. Deu um passo para trás. Você tá blefando. Peguei o celular. Mostrei o registro de chamadas. Alan Spence. 14 minutos. O impacto foi visível. Mariana perdeu a força nas pernas. Se apoiou numa cadeira, tentando manter a compostura. Mas os olhos diziam tudo. Eu perdi tudo, sussurrou. Falei com calma, olhando nos olhos dela pela última vez. Não, Mariana. Você entregou tudo. Pedaço por pedaço. E agora, não sobrou mais nada para recuperar. Saí sem pressa. O ar da noite estava frio. Mas pela primeira vez em muito tempo, parecia limpo. Leve. Honesto. Ela ficou ali, parada na porta, com o copo na mão. Vazio. Mas eu não me virei. Não desta vez. Porque certas portas, quando se fecham, não devem mais ser abertas. E certas traições, não merecem continuação. Apenas um ponto final. Sem vírgulas. Sem reprise.